Em um campo de batalha desolado, 4 bravos guerreiros enfrentam o Rei Demônio em uma batalha final que decidirá o destino do mundo. Eles lutam juntos, combinando magia, esgrima e trabalho em equipe contra o poderoso inimigo. Apesar da força avassaladora do Rei Demônio, eles se recusam a desistir e continuam avançando. Quando a batalha atinge seu clímax, o herói de cabelos loiros encontra uma brecha e crava sua espada profundamente no corpo do Rei Demônio. Logo em seguida, o mago do grupo libera um feitiço de raio colossal que atinge o Rei Demônio com força incrível. Tendo sofrido inúmeros ferimentos ao longo da batalha, o Rei Demônio não consegue mais suportar os danos. Ele solta um último grito antes de cair pesadamente no chão. Por um momento, um dos guerreiros observa a cena incrédulo, sem conseguir acreditar que realmente conseguiram derrotar o Rei Demônio. Algum tempo depois, uma grande cerimônia é realizada para homenagear os guerreiros que salvaram o mundo. Os 4 guerreiros ajoelham-se com orgulho diante do rei, enquanto a multidão se reúne para celebrar a vitória. Para reconhecer seus feitos, o rei lhes concede o título de 4 imperadores, um título reservado exclusivamente aos maiores magos do reino. Um dos guerreiros, Eftal, fica completamente chocado com o anúncio. Ele sabe que, ao longo da história, apenas membros de famílias nobres tiveram permissão para ostentar o título de imperador. Por isso, mal consegue acreditar no que houve. Ele admite que a recompensa é maior do que qualquer coisa que jamais poderia ter imaginado. O rei então se aproxima pessoalmente de Eftal e dirige-se a ele diante de todos. Ele explica que, embora Eftal talvez não seja o mago mais forte do mundo, suas contribuições e conquistas são inegáveis. Por essa razão, ele conquistou o direito de portar o título de imperador. Daquele dia em diante, ele seria conhecido como o Imperador do Relâmpago. Ao ouvir essas palavras, Eftal cai em prantos. A multidão celebra enquanto ele luta para conter suas emoções. Após passar 40 anos estudando e dominando a magia, todo o seu trabalho árduo foi finalmente reconhecido. Eftal deixa a cerimônia sentindo-se mais orgulhoso do que nunca. Pela primeira vez na vida, sente que todos os seus sacrifícios e esforços realmente valeram a pena. Vários anos se passam, e Eftal agora é um homem idoso. Certa manhã, ele está do lado de fora, contemplando em silêncio os campos abertos. Uma jovem chamada Merlin se aproxima e lhe avisa, educadamente, que o café da manhã está pronto. Cerca de 1 hora depois, Eftal é visto ensinando seus alunos a manter um círculo mágico. Os alunos se concentram atentamente enquanto tentam manter seus círculos ativos pelo maior tempo possível. Durante o exercício, um deles perde o foco e, acidentalmente, deixa seu círculo mágico se dissipar. Eftal percebe imediatamente e diz ao aluno para não desistir. Ele explica que manter a concentração é uma das habilidades mais importantes que um mago pode aprender. Se não conseguem manter um círculo mágico ativo enquanto estão parados, jamais conseguirão mantê-lo ao lançar feitiços em meio a uma batalha. Incentivado pelas palavras de Eftal, o garoto rapidamente começa a tentar novamente. Após algum tempo, Eftal finalmente encerra o exercício. Os alunos desfazem seus círculos mágicos e se preparam para a próxima lição. No entanto, em vez de deixá-los descansar, Eftal sugere imediatamente passar para a prática de feitiços de nível 4. Antes que a aula possa prosseguir, Merlin intervém de repente. Ela aponta que Eftal parece exausto e diz que ele deveria fazer uma pausa. Ele simplesmente ignora a preocupação dela, insistindo que não está nem um pouco cansado. Ainda assim, a expressão de preocupação no rosto de Merlin o faz hesitar por um momento. Ao vê-la assim, ele se lembra do dia em que se conheceram, e seus pensamentos voltam muitos anos no tempo, logo após seu grupo ter derrotado o Rei Demônio. Foi nessa época que Eftal encontrou Merlin, quando ela ainda era apenas um bebê. Ela havia ficado sozinha após a morte de sua mãe durante o conflito em que o grupo dele estava envolvido. Lembrar-se daquele dia enche Eftal de culpa. Ele se pergunta, em silêncio, se Merlin passaria a odiá-lo caso descobrisse a verdade sobre a guerra e soubesse que ele havia matado tantos membros do clã dela. Após um momento, ele afasta esses pensamentos e volta a focar no presente, instruindo seus alunos a continuarem praticando a magia de nível 4. Antes que alguém possa começar, Merlin se pronuncia com um sorriso confiante, declarando que está pronta para iniciar o aprendizado da magia de nível 6. Afinal, ela é uma das alunas mais talentosas de Eftal.
Nosso protagonista não consegue deixar de se impressionar com a confiança e a ambição dela, mas, gentilmente, diz que não há motivo para pressa. Ele garante que ela aprenderá esses feitiços de nível superior com o tempo, mas, por enquanto, precisa focar nos fundamentos. Após o treino, Merlin adentra a floresta sozinha. Ela está determinada a derrotar uma fera que habita uma caverna próxima. Em sua mente, vencer um monstro tão poderoso provaria que ela é a melhor aluna de Eftal. Mais importante ainda, ela acredita que, se tornar forte o suficiente para ensinar outras pessoas, Eftal finalmente poderá parar de trabalhar tanto e ter o descanso que merece. Infelizmente, as coisas dão errado quase de imediato, pois a fera é muito mais forte do que Merlin esperava. Logo, ela se vê correndo pela mata, perseguida por uma criatura gigantesca semelhante a um lobo. Merlin já tentou usar magia de nível 4 contra a fera, mas não causou dano algum, levando-a a perceber que precisa de algo mais poderoso. Ao ver que seus feitiços habituais são inúteis, ela decide que só lhe resta uma opção. Começa a recitar um feitiço de nível 6, embora nunca tenha conseguido conjurar um com sucesso antes. Para sua surpresa, o feitiço realmente funciona, e ela dispara um raio de nível 6 diretamente contra o monstro. A explosão faz a área inteira tremer e enche a floresta de fumaça e poeira, convencendo Merlin de que ela finalmente venceu. No entanto, a fera emerge da fumaça completamente ilesa. Antes que Merlin possa reagir, a criatura a atinge com força tremenda. Ela vai ao chão com violência, lutando para conseguir se levantar. Enquanto o enorme lobo se aproxima lentamente para devorá-la, Merlin começa a aceitar seu destino. No momento em que a fera está prestes a atacar, Eftal surge de repente e a salva no último segundo. Ele imediatamente a repreende por ter ido à floresta sozinha. Envergonhada, Merlin começa a pedir desculpas repetidamente. Eftal diz que ela tem mais talento e potencial do que qualquer um de seus outros alunos, mas a alerta para não ser teimosa em querer ganhar poder rápido demais. Se ela avançar precipitadamente sem construir uma base sólida, esse poder pode facilmente escapar por entre seus dedos. Enquanto conversam, Merlin percebe de repente que a fera ainda está viva e bem atrás de Eftal. No entanto, ele nem sequer se abala. Sem se virar, ele lança calmamente um feitiço de raio de nível 10. Uma enorme descarga elétrica irrompe de seu corpo, destruindo a fera instantaneamente. Mais tarde, naquela noite, Merlin não para de falar sobre como Eftal parecia incrível ao salvar sua vida, mas ele acaba pedindo que ela pare de falar e vá dormir. Merlin finalmente se vira para caminhar em direção à sua cama, mas de repente, olha para trás e vê Eftal tossindo sangue. Há vários anos ele sofre de uma doença incurável, e seu estado vem piorando gradualmente. A expressão de preocupação no rosto de Merlin faz Eftal perceber algo. Ela já sabia da doença dele há muito tempo. Essa é a verdadeira razão pela qual ela se esforçou tanto para ficar mais forte. Merlin pede baixinho a Eftal que cuide melhor de si mesmo e descanse o máximo possível. Ele diz que não lhe resta muito tempo, por isso não quer passar seus anos finais deitado em uma cama esperando o fim. Em vez disso, quer passar o tempo que lhe resta fazendo o que mais ama, continuar ensinando alunos talentosos como ela e ajudando-os a se tornarem grandes magos. Eftal admite que sempre quis se tornar o mago mais forte. Ao ouvir isso, Merlin fica confusa, pois, até onde ela sabe, ele já é o mais forte. Afinal, ele recebeu o título de Imperador dos Raios. Eftal diz que entende por que ela pensa assim, mas a verdade é outra. Embora fosse o mais velho entre os imperadores e tivesse realizado grandes feitos, sempre houve uma diferença clara entre ele e alguns dos outros membros de seu grupo. Por isso, ele nunca se considerou verdadeiramente o mais forte. No dia seguinte, um dos alunos de Eftal bate à sua porta e informa que o Imperador das Chamas finalmente concluiu sua pesquisa sobre aptidão mágica. Intrigado, Eftal lê o documento e logo descobre que o Imperador das Chamas encontrou uma maneira de determinar a aptidão mágica de uma pessoa, algo que, até então, acreditava-se ser impossível. Eftal imediatamente elogia, o considera um gênio. Desejando testar o novo método imediatamente, Eftal coloca um fio de cabelo de Merlin em um tubo de ensaio e realiza o experimento. As cores que surgem dentro do tubo revelam a força de suas afinidades mágicas.
Os resultados mostram que ela possui aptidão de nível S, tanto para magia de vento quanto de água, o que é extremamente impressionante, além de nível B para fogo e nível C para terra. Tendo criado Merlin desde que ela era bebê, ele sabe que os resultados do teste são precisos. Antes dessa descoberta, os alunos precisavam passar anos estudando os feitiços básicos de cada elemento mágico. Somente após prática suficiente, os mestres conseguiam ter uma noção aproximada dos talentos naturais de uma pessoa. No entanto, com esse novo teste, é possível determinar a aptidão de alguém desde o nascimento. Isso tornará o treinamento muito mais eficiente e ajudará indivíduos talentosos a se fortalecerem muito mais rapidamente. Eftal pede para ser testado também. Merlin diz imediatamente que isso é desnecessário, já que os resultados dele estariam, obviamente, no nível máximo. Contudo, Eftal insiste, explicando que, embora nunca tenha conseguido alcançar o nível mais alto de magia, ele pelo menos quer saber se algum dia teve talento para isso. O teste é realizado, mas o resultado sai completamente incolor. Um dos alunos verifica as instruções e explica que um resultado incolor significa que a pessoa não possui absolutamente nenhuma aptidão mágica. Ele rapidamente acrescenta que deve haver algum erro, pois Eftal é um dos magos mais fortes que existem. Por um momento, Eftal perde a compostura e exige que o teste seja refeito. Os alunos o repetem várias vezes, mas o resultado nunca muda. Todos os testes apresentam um resultado incolor. Enquanto observa os resultados, Eftal começa a compreender a situação aos poucos. Ele se lembra de que sempre levava mais tempo do que os outros para aprender magia e recorda como os outros imperadores o superavam constantemente, apesar de todos os seus esforços. Pela primeira vez, ele compreende a verdade. O motivo de estar sempre em desvantagem era a sua total falta de aptidão mágica. A revelação o deixa completamente devastado. Ele começa a tossir violentamente, e Merlin corre para ver como ele está. Mais tarde, ela toca a perna dele e se oferece para buscar água, mas Eftal simplesmente pede que ela permaneça do lado de fora. Deitado sozinho na cama, ele reflete sobre sua vida e o sonho que alimentou por décadas, alcançar o auge da magia. Agora, esse sonho está despedaçado. Por mais que tenha se esforçado, ele nunca teve o talento necessário. A frustração torna-se insuportável. Ele se sente patético e acredita que todos os seus esforços foram em vão. De repente, ele sofre um ataque cardíaco. Nesse momento, uma de suas habilidades, chamada Segunda Reencarnação, é ativada. Sua versão mais jovem surge em um espaço estranho e vazio, diante de um ser divino. Ao olhar ao redor, ele percebe que mais de 50 anos se passaram e admite que havia esquecido completamente da Segunda Reencarnação. Ele fala com a entidade, lembrando-se de que foi ali que se encontraram depois que ele morreu em outro mundo, muito tempo atrás. A deusa lhe diz que chegou, finalmente, a hora de sua segunda reencarnação. Antes de enviá-lo, ela o lembra de que pode escolher 2 habilidades adicionais. Ela recomenda uma habilidade chamada Crescimento em Dobro, que lhe permitiria evoluir 2 vezes mais rápido. No entanto, Eftal rejeita a oferta. Ele diz que o conhecimento mágico que já possui é suficiente. Se tiver tempo bastante para se esforçar e evoluir, não precisa de vantagens especiais. A deusa fica impressionada com a resposta dele. Ela sorri, deseja-lhe boa sorte e o envia para um novo mundo. Momentos depois, ele acorda no corpo de uma criança pequena. Confuso, ele se senta enquanto memórias começam a inundar sua mente. Ele desce as escadas e é imediatamente recebido pela mãe, que o abraça calorosamente e avisa que o café da manhã está pronto. Enquanto come, suas memórias retornam completamente e ele percebe que está agora em sua terceira vida. Determinado a não desperdiçar essa oportunidade, Eftal faz uma promessa a si mesmo. Desta vez, ele dominará a magia, custe o que custar. Infelizmente, ele logo descobre que continua sem aptidão mágica nesta nova vida. A notícia destrói suas esperanças e ele começa a acreditar que ficará limitado, mais uma vez, à magia de nível 10, assim como antes. Certo dia, enquanto está deitado em um campo pensando em seu futuro, ele ouve uma grande comoção. Ao olhar para cima, vê um dragão enfurecido voando pelo céu, perseguido por um grupo de cavaleiros desesperados. Sem pensar, Eftal começa a correr atrás deles, mas logo para, lembrando-se de que tem apenas 4 anos. Não há realmente nada que ele possa fazer com seu corpo atual.
Enquanto observa o dragão se afastar voando, ele começa a pensar nas magias de nível 10 que criou em sua vida anterior. Quase por instinto, ele estala os dedos e, para sua surpresa, a magia é ativada instantaneamente. Uma explosão poderosa rasga o céu e atinge o dragão em cheio, derrubando a criatura colossal com um único ataque. Eftal observa incrédulo, mas então a verdade finalmente o atinge. Embora tenha renascido em um novo mundo, ele possui as mesmas habilidades e o mesmo poder que tinha no auge de sua vida anterior.